E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou estar falando sobre como você pode acompanhar a série Ultraman cronologicamente, né? Esse vídeo foi uma indicação de um inscrito, espero que seja inscrito aqui no canal, né? Onde ele pede para eu falar mais do universo Ultra e também falar um pouco sobre a cronologia, por onde começar, né? Eu tava muito na dúvida se eu falava no Falando Sobre ou no Ultra Review, mas eu vou estar deixando o quadro Ultra Review para quando lançar uma série nova do Ultraman, né, onde vai mostrar o teaser, vai mostrar o Ultraman em si, né, o novo Ultraman em si, como eu fiz no caso do Ultraman Ômega, né, e falando sobre, é um quadro onde eu falo no geral, né, da cultura oriental, e como o Ultraman é da cultura japonesa, então eu vou estar dando continuidade do Ultraman aqui no Falando Sobre, então espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E bom, pessoal, como vocês puderam ver, hoje eu vou estar falando como vocês podem assistir a cronologia do Ultraman, né? Uma cronologia certa. E no caso eu falei que foi uma indicação de um inscrito aqui no canal, né? Foi do Shirado. Ele escreveu assim no meu último vídeo falando sobre o Ultraman Ômega, né? Seu vídeo é bom, que ele é mais relacionado ao universo. Queria acompanhar o Ultraman seguindo a cronologia certa. Poderia fazer um vídeo disso? E bom, Tirado, aqui está o seu vídeo, né? Eu vou estar explicando como você pode assistir cronologicamente o Ultraman, mas antes, Tirado, eu vou estar falando como você pode assistir ao Ultraman, né? Aonde você vai assistir o Ultraman. E bom, vou começar falando sobre onde você pode assistir, né? Vou falar dois jeitos. O primeiro jeito que eu fazia era comprando o DVD. Na verdade, era meu pai que comprava o DVD do Ultraman ou a fita cassete, né? E eu sei que provavelmente você não deve ter a mesma idade que eu, mas deve ser muito mais novo. Mas, obviamente, antigamente eu não sabia mexer na internet, não sabia mexer no YouTube, né? Então, ele dava DVD do Ultraman que você pode comprar na banca ou até mesmo na internet, se você não quiser comprar pirata, né? Assim, mas enfim, a segunda opção, que é a mais viável e é de graça, é você acompanhar no YouTube, né? Ou no canal oficial da Tsuburaya, que é a produtora do Ultraman, ou você pode encontrar canal de brasileiros, onde eles postam a série completo, né? No YouTube, ou legendado ou dublado, né? Antigamente, a dublagem era muito ruim. Hoje em dia, parece que tá pior, né, em outras questões, mas antigamente, quando você assistia o Ultraman dublado, né, as séries antigas, você via os personagens falando em português, né, na dublagem, mas ao mesmo tempo ele cortava o áudio e ficava com o áudio original, onde você ouvia falando português e de repente falando japonês. Mas tirando isso, é muito simples de acompanhar, né? Mas eu recomendo você assistir no YouTube, né? Tem vários canais de brasileiros que postam os episódios completos, né? E é isso que é legal da internet hoje em dia. Você pode assistir de vários jeitos, né? Às vezes pode ser meio pirateado, como esse jeito que eu falei, né? Que você pode acompanhar dublado em outros canais que não sejam da Tsuburaya. Mas é muito bom até porque você pode pegar como que era a transmissão daquela época, né? E como era o efeito daquela época. Não que no canal da Tsuburaya eles não mostrem isso, né? Até porque eles mostram, eles têm alguns episódios, né? Na verdade, algumas séries antigas do Ultraman, mas ele tá mais remasterizado, né? E tá com áudio original, mas recomendo você pesquisar no YouTube que você acha uma playlist, né? Onde tem as séries outras para você acompanhar. E bom, antes de falar da cronologia,
eu quero deixar claro que esse primeiro vídeo, eu vou estar falando sobre a primeira geração, né? Futuramente, eu posso estar falando da segunda geração e depois da terceira geração, né? E sim, é dividido em gerações, ou seja, é dividido pelo Império Japonês, né? Primeiro geração é Showa, né? O segundo é Heisei e a última geração é Reiwa, né? Isso vai de acordo com o Império Japonês, né? A troca de imperador, isso não é só na franquia Ultraman, é em outras franquias do Tokusatsu, né? E como eu falei, vou começar falando da primeira geração. E bom, você deve estar se perguntando por onde começar cronologicamente, né? E bom, para falar a verdade, não existe uma cronologia exata onde você pode estar assistindo a série Ultra, né? Até porque uma série não influencia tanto na outra, né? Obviamente que vai ter série que um Ultraman vai aparecer na série do outro, mas isso é como se fosse um episódio especial, né? Mas obviamente não tem uma ligação correta, né, entre uma história e outra, né? O que acontece é que você vai ver futuramente um filme onde é explicado que existem vários planetas terras, né? Ou seja, vários multiversos, né? Onde cada outra vai para um planeta defender de ameaças, né? Então, obviamente que não existe um planeta Terra, né? Então, o primeiro planeta onde veio o Ultraman, ele não vai ser igual o planeta do Ultra Seven, né? Ele vai ser um planeta diferente. Por isso que cada planeta Terra vai ter uma esquadrão, ou não vai ter esquadrão, ou vai ter Kaiju, né? Assim, adormecido na Terra, ou não vai ter nenhum Kaiju, né? E vai ter planetas onde vai ser o Ultraman vai ser conhecido e vai ter planeta Terra que não vai ser conhecido Ultraman porque não existe Kaiju e não existe uma esquadrão, né? Anti-Kaiju, então assim, uma série não tá ligado à outra, né? A única coisa que, como eu falei, você vai perceber são referências aos outros Ultras, né? Tipo, um Kaiju que apareceu, sei lá, no Ultra Seven vai aparecer no Ultraman da nova geração ou apareceu em outra geração, né, de Ultraman e a história às vezes pode parecer igual à primeira versão, só que vai mudar personagem, vai mudar o Ultraman, não vai ser mais o mesmo e às vezes vai aparecer, como eu falei, o mesmo Ultraman que apareceu na história original para ajudar o Ultraman daquela geração, né? Então assim, não existe uma regra exata para você assistir, porque você vai entender do mesmo jeito, né? Obviamente que as referências você pode não pegar de primeira, mas depois você vai se acostumar, né? Depois que você vê algumas séries que eu vou estar indicando aqui para você. E como eu falei, eu vou estar indicando da primeira geração de Ultras. E bom, para começar a lista, né, cronologicamente, vai de 1966 a 1974, né? Eu não vou estar deixando listado o Ultraman 80, porque ele não foi tão famoso assim, né? Ele só foi famoso que ele inovou na parte de Guerreiros Ultra, né? Onde no Ultraman 80 vai ter uma outra mulher, né? E vai se chamar Ultra Woman Yurian, né? Mas ele só inovou nisso. Tanto que a série dele não foi tão importante e famosa assim, né? Tipo, só teve uns 12, 20 episódios, né? Ou até menos, até porque ninguém assistiu naquela época. Tanto que teve um hiato, né, das séries Ultra e só voltou bem mais lá pra frente, né? Mas a primeira geração vai do Ultraman ao Ultraman Léo, né? Eu vou estar deixando uma lista aqui sobre os Ultras, né? Os nomes dos Ultras que apareceram nesse meio tempo, né? Desde do Ultraman ao Ultraman Léo, que foi, digamos, o último Ultra da era Showa, né? Então, assim, depois disso, teve um hiato, né? Eu não sei o porquê, mas
esse período que ficou fora, né, os séries do Ultraman, foi um período muito grande, né? Depois voltou, mas não voltou no Japão, né? Foi uns animes que os americanos fizeram. E bom, Chirado, eu vou estar falando para você e para os outros que também têm curiosidade de ver o Ultraman, né? Eu vou estar falando de séries que vocês devem focar na história e prestar muita atenção, né? Primeiro, eu vou estar falando sobre o primeiro Ultraman, obviamente, até porque ele que começou tudo isso, né? Obviamente, pessoal, que vocês não vão ter o mesmo impacto que teve na época, né? Porque naquela época que lançou o primeiro Ultraman, ninguém sabia que ia ter uma franquia até hoje em dia, né? Ninguém sabia que iria existir outros Ultras, né? Mas na época, né, do primeiro Ultraman, ele inovou nesse sentido porque apareceu, né, um outro Ultraman para ajudar o primeiro Ultraman. Obviamente que esse outro Ultraman, ele não se nomeava Ultraman, ele só se nomeava como Zoff, né? E isso que foi mais impressionante naquela época, porque foi um gancho para continuar a história do Ultraman, né? E bom, segundo o Ultra que eu quero que vocês foquem na história é do Ultraman Jack, né? Na verdade, ele não é conhecido como Ultraman Jack, né? Atualmente ele é conhecido como esse nome, mas antigamente ele era conhecido como Kaetekita Urutorama, ou seja, o regresso de Ultraman. Ele era para ser continuidade do primeiro Ultraman, né? Só que teve o Ultra Seven no meio, nesse meio tempo, né? Mas ele era para ser uma continuação do primeiro Ultraman. Só que como o Eiji Tsuburaya morreu, né, o criador do Ultraman, então quem assumiu o Ultraman Jack, né, o Kaetekita Urutorama, foram os filhos, né? Então eles decidiram não dar continuidade à primeira história. Então criaram uma nova versão e o Ultraman Jack, para falar a verdade, ele que uniu o universo Ultra. O porquê, né? Ele, em dado momento de alguns episódios, aparece o Ultra Seven, né? E depois aparece o Ultraman, o primeiro, né? No caso, e o Ultra Seven juntos para ajudar o Ultraman Jack, né? Então, assim, é uma importante série para que vocês foquem, né? E conheçam a história, né? Como ela começou a ser juntada em um universo, né? O próximo Ultraman que eu quero que vocês foquem é no Ultraman Ace, né? Ultraman Ace, ele vai começar a ser chamado de Irmandade Ultra, né? O porquê que eu falo isso? Porque já existe o Zoff, o Ultraman, o Ultra Seven e o Ultraman Jack e o Ultraman Ace, né? E isso é importante porque eles vão aparecer também, né, no Ultraman Ace. Obviamente que quem vai aparecer mais é o Ultra Seven e o Ultraman Zoff, né, no caso o Zoff só, né, mas os outros também vão aparecer, né, só que o foco maior vai ser o Ultra Seven, né, e o Ultraman Ace é importante porque, né, ele vai ser o primeiro Ultra onde vai envolver uma mulher, né, na verdade uma mulher e um homem, né, vai ser o primeiro Ultra onde vai ter dois hospedeiros, né? Futuramente na série, né? A mulher vai sair, até porque como naquela época não era bem visto, né? Uma mulher ser protagonista junto de um homem, né? Então tiveram que tirar ela. Mas no caso dela, né? Da mulher, dessa hospedeira, fizeram uma saga separado, né? Para falar quem ela era, né? Mas futuramente ela vai aparecer nas séries Ultra, né? Tanto no próprio Ultraman Ace, até os filmes atuais que acontecem hoje em dia, né? A mulher, ela sumiu, né? Ela parou de atuar como Ultraman, mas ela ainda assim aparece nas histórias, né? Ou como uma participação especial, ou até mesmo como uma outra, a mesma personagem, só que de um jeito diferente, né? Eu não vou falar quem ela é, mas vocês vão ter que descobrir, né? Mas o Ultraman Ace foi o primeiro Ultra
a inovar nesse sentido, em que vai ter um hospedeiro, né? E ele era forte, né, Ultraman Ace, porque tinham duas personalidades diferentes, né? Ou seja, o homem, né, ele tinha um bom coração. A mulher tinha braveza, tinha coragem, né, de enfrentar os kaijus, né, em si. E quando o Ultraman ele só ficou com um homem, ele meio que perdeu um pouco da força, digamos assim, né? Eu acho, na minha opinião, era a mulher que dava a força do Ultraman Ace, né? Não que ele não é forte, mas como o Ultraman Ace começou só ficar com um homem, né? Esse homem tinha um bom coração, e tem um bom coração, né? Esse hospedeiro. Tanto que em vários momentos, onde tem alguma crise, né? Entre os outras, é ele que meio que fala que os outros, né? Tem que pensar na humanidade, tem que pensar no Ultraman, né? Que tá apanhando lá, né? O novo Ultra que tá apanhando. Ele que fala, a gente tem que ajudar, né? A gente é o, digamos, o que veio primeiro, né? A gente é os mais velhos. Então a gente tem que se impor para poder ajudar, mesmo que a gente morra, né? Então ele tem um bom coração e é isso que faz o Ultraman Ace ser uma série muito importante na história, né? Fora que os outros também apareceram nesse meio tempo do Ultraman Ace na Terra. Ah, eu esqueci de falar, é que na série do Ultraman Ace vai aparecer o pai dos Ultras. E sim, os Ultras têm pai e mãe, né? No caso dessa série vai aparecer brevemente o pai dos Ultras, né, para ajudar. E vocês vão ver que ele é meio chifrudo, né? E quanto maior o chifre, né, do Ultraman, é maior, quer dizer que ele é maior em poder e maior de ser mais velho, assim, sabe? Que ele vai impor mais respeito, né? Então, assim, vai ter várias piadas, né, que vocês vão fazer quando verem o pai dos Ultras, né? Que esse sim tem um chifre de respeito, né? Para falar a verdade. Então, assim, o Ultraman Ace inovou nisso, né? Tanto nos hospedeiros, quanto na junção dos Ultras, né? E mostrar que os Ultras têm pai e mãe. Na verdade, só o pai, né? Porque a mãe vai aparecer futuramente no próxima série que eu vou falar agora. E bom, o próximo Ultra que eu quero que vocês foquem, prestem muita atenção, nesse sim é importante, é o Ultraman Tarô, né? Ele vai ser importante, o porquê? Já existe a Irmandade Ultra, só que ele vai ser integrante mais pra frente, né? E ele vai ser o sexto Ultra, né? Só que ele vai ser, se eu não me engano, o quinto Ultraman, né? Na série, mas na música dele fala que ele é o sexto integrante da, da, do grupo, né? Digamos assim. E, enfim, ele vai ser o Ultraman caçula, né? E futuramente vocês vão entender que ele vai ser o filho, né, do Ultraman pai e o filho original da Ultraman, né? E sim, nesse Ultraman Tarô aparece a mãe dos Ultras, né? E vocês vão ver que ela é toda delicada e ela vai parecer que tem, tipo, chiquinha, né? Até porque ela fica com como se fosse cabelo aqui, assim, né, dos lados. E é até bonita, né? E na série Ultraman Tarô, eles inovaram porque, né? Vai mostrar um Ultraman inexperiente, onde ele gosta dos irmãos, assim, sabe? E ele vai se inspirar muito nos irmãos, principalmente no Ultra Seven, né? E só que, como ele é inexperiente, ele vai ter vários episódios onde ele vai perder as batalhas por causa da inexperiência, e tanto que vai ter um episódio em si, que é especial, que vai aparecer todos os Ultras até o momento, né? E vão encontrar com o Tarô para ver como que ele tá se saindo, né? Como o Ultraman daquela terra, né? Só que quando isso acontece, um alien ele invade a Terra, né? Porque ele vê que todos os Ultras estão se reunidos e reunindo no mesmo planeta, né? E ele quer destruir a família Ultra, né?
Então ele aproveita que tá todo mundo no mesmo lugar para invadir a Terra, né? Só que nesse meio tempo, o Ultraman Taro, ele quer impressionar os irmãos e quer mostrar que ele é digno de defender a Terra, né? Só que ele começa a ter um ego muito inflado, que ele fala que ele é o mais forte, que ele é o mais corajoso, mais sábio, né? Só que os irmãos Ultra, né, começam a dar esporro, né, nele, porque fala que ele não pode se achar, porque a arrogância dele vai cobrar isso na batalha, né? E ele perde 3 vezes, né? A luta contra esse alien, né? Futuramente, né, no próximo episódio, vai mostrar os Ultras ajudando a derrotar o alien, né? E assim, meio que saudando a coragem do Ultraman Taro, né? E vai ser um episódio muito legal. E vai ser o primeiro Ultra a meio que abandonar, né? O hospedeiro abandonar o poder do Ultraman Taro, né? Então, futuramente, ele não vai aparecer nas outras séries, né? E vai ter uma explicação muito, é, digamos, inusitada sobre isso, que eu posso estar falando futuramente também. E, bom, a última série que eu quero que vocês foquem em prestar atenção é no Ultraman Léo, né? Como eu falei, não tem como uma série se passar no mesmo planeta Terra do outro, né? Mas nesse caso é diferente, né? O Ultra Seven existe nesse planeta Terra, até porque é o planeta onde ele já atuou, né? E com a Esquadrão Ultra desfeita, ele cria uma outra esquadrão, né? Até porque os kaijus ainda existem, né? E ele é o capitão, digamos assim. Só que em meio a uma batalha, né, de uma invasão, né, de um alien, na qual destruiu o planeta do Ultraman Léo, o Ultra Seven vai lutar, acaba machucado, né, e perdendo a força de se transformar. E o Ultraman Léo, ele vai meio que atuar como ultra daquele planeta Terra, né? Só que ele também é inexperiente, né? E uma coisa que vocês vão notar é que o forte dele na luta é o karatê, né? A arte marcial, digamos, espacial, né? E quem vai mentorar o Ultraman Léo, né, nas batalhas vai ser o Ultra Seven, né? Ou seja, o Ultra Seven ele vai ser o mentor do Ultraman Léo, né? Obviamente que vai aparecer outro Ultraman, né? Outros Ultras, no caso, né? Anteriores, menos o Tarô, porque o Tarô, a roupa do Ultraman Tarô foi feita Ultraman Léo, né? E bom, o Ultraman Léo inovou no quê, né? É que foi a primeira série do Ultraman que aparece um outro Ultraman e que é irmão, né? Que é o Ultraman Astra, né? Ou no caso só Astra, que é o irmão de Léo, que estava perdido, né? E o Léo estava procurando também, só que ele pensou que tinha morrido, então ele na série deixou de pensar no Astra, só aparece o Astra e ele começa a lembrar do que ele tinha um irmão, né? Mas enfim, e como eu falei, vai ser uma série diferente porque ele é no mesmo planeta Terra do Ultra Seven, né? E o Ultra Seven tá lá, só que ele tá machucado e na forma humana dele, né? Na forma de Moroboshi Dan. E bom, uma coisa que eu quero que você preste atenção, mas tudo bem você não querer prestar atenção, são nas músicas de abertura. O porquê que eu falo isso? Geralmente nas letras, né, você pode encontrar no YouTube, no caso, algumas aberturas legendadas, né? Mas nas músicas geralmente fala sobre o hospedeiro, né, que é como no caso do Ultra Seven, fala sobre o Ultraman em si, né, da onde que ele veio, né? Fala geralmente nas músicas que ele é de um planeta distante do planeta Terra, né? Também fala sobre alguns golpes que ele dá, né? Os nomes geralmente fala, sei lá, o nome do raio, o nome do soco, né? Que eles dão. Falam geralmente como se fosse o próprio Ultraman cantando, né? Então vai ter vários momentos de algumas músicas, né?
que você vai ver que, tipo, parece que é o Ultraman que tá cantando, né? Tanto que tem uma música de um Ultraman que eu gosto, que é do Ultraman Z, né? Que ele é o Ultraman da nova geração, onde ele fala assim, eu vou salvar no nosso planeta, que seria o planeta Terra, né? Não vou deixar de você chorar. Mesmo que eu me machuque, eu vou continuar lutando por você e por mim, né? Então, assim, tem várias músicas de abertura dos Ultras que, sei lá, são muito legais de ouvir, porque é como se estivesse contando a história do Ultraman também, um pouco de uma forma resumida, né? Em algumas músicas, você, não sei você, mas para mim, eu sinto um arrepio só de ouvir, porque é como se fosse algo forte, falando que o Ultraman luta pela justiça, mesmo que às vezes ele se machuque, né? Ele fique machucado ou ferido, ele vai ter apoio e as pessoas vão ajudar ele a enfrentar o Kaiju, a invasão alien, né? Que é muito diferente um Kaiju de um alien, né? Para falar a verdade. Mas, enfim, recomendo você tá vendo, né, a tradução das músicas, porque geralmente conta a história dos Ultras, ou se não, fala dos poderes, ou da onde que eles veio, por que eles veio, né, no planeta Terra. E vai ter dois Ultras que eu quero que você preste muita atenção, que são os filmes deles, né? Que primeiro vai ser o Ultraman Mebius, que ele vai ter dois filmes, e esses dois filmes, eu acho que, se não me engano, a Tsuburaya tá disponibilizando no canal, né? Que vai estar legendado, obviamente. Tem a versão dublada no YouTube ou no Google Play, né? Só que a versão dublada, como eu falei, é um lixo, né? Tem várias coisas ruins na versão dublado que eu prefiro que você assista legendado, né? E o segundo Ultra, que é importante os filmes, é o filho do Ultra Seven. E sim, os Ultras podem ter filhos, né? Só que não é tido como feito os Ultras, né? Mas existem os Ultras da velha geração, da primeira, que tem filhos, né? Que é no caso o Ultra Seven, que tem o Ultraman Zero, né? Os filmes do Ultraman Zero são vários, né? Mas geralmente ele é mostrado a evolução do Ultraman Zero, né? Como um guerreiro ultra, e mostra uma ligação de pai e filho, né? Que é muito legal de ver, assim, sabe? Ver que os dois estão lutando junto, né? Um do lado do outro. Às vezes o pai morre no meio do filme e o filho tem que ressuscitar o pai, né? Mas nos filmes do Ultraman Zero, ele meio que mostra a evolução, né? E o Ultraman Zero, ele é nova geração, obviamente, porém, ele não tem uma série. Então, ou seja, ele vai ser um dos únicos Ultras a não ter uma série definida, né? Ou seja, ele não vai ter um hospedeiro em si fixo, né? Ele vai aparecer em outras séries também, né? De outros Ultras e pegando um corpo de uma pessoa aleatória na rua, né? E aí ele se transforma para lutar contra a invasão, os kaijus, né? Mas ele vai ser o primeiro Ultra a não ter uma série própria, né? Mas recomendo os filmes do Ultraman Zero, que são vários filmes, né? E onde vai aparecer os Ultras antigos, né? O Ultraman, Ultra Seven, Ultraman Jack, Ultraman Ace, Ultraman Tarô, Ultraman Léo, né? Então, assim, vai ter Ultraman a roda nos filmes. Ah, uma coisa que eu esqueci, que o Ultraman Zero vai ser o primeiro filme onde vai mostrar o planeta dos Ultras, né? E é um planeta muito espelhado, muito verde, muito bonito, né? Pena que é de chroma key, né? Mas tirando que é o fato chroma key, que é as imagens do planeta, é um planeta muito bonito. E bom, como eu falei, quando termina uma série ou outra, né? Que geralmente a Tsuburaya faz antes de lançar o próximo Ultraman, eles fazem minisséries no canal, né? E uma série que eu quero que você assista, que é muito importante na história, é do Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy. Enfim, é uma minissérie
né? Onde vai acontecer de um alien querer invadir o planeta Ultra para tomar para ele, porque o planeta dele está sendo destruído pela própria energia do planeta, né? E ele acha que o planeta Ultra, a energia é mais forte, então ele vai fazer de tudo para invadir o planeta dos Ultras. E só que ele quer capturar alguns, né? Que seriam os Ultras que fazem fusão para ficar mais forte. Ou seja, ele vai pegar primeiro, né? Tentar fazer uma armadilha para os Ultras mais fortes, para depois invadir o planeta do Ultraman, né? E ele vai envolver muita viagem no tempo, e onde vai unir, né? Ele vai unir alguns Ultras que são do mal, só que na linha do tempo que ele tá, algum desses Ultras que seriam do mal ainda não é do mal, mas estava já virando uma casaca, assim, sabe? Aí ele pega para ele e só adianta para ser do mal, né? E outros Ultras aparecem, né? Outros Ultras que não seriam canônicos, mas a Tsuburaya meio que uniu, porque existem vários Ultras que não são do Japão, né? São de outros países que, enfim, ele meio que uniu na cronologia para se tornar algo original e algo, digamos, canônico, né? Então, assim, você vai ver vários Ultras a rodo nessa minissérie que está disponibilizado no YouTube, no canal da Tsuburaya, e vai ter legendas em português. E bom, Shirado, espero que você tenha gostado, né? Entendido que a cronologia não existe, mas eu tentei fazer uma cronologia onde você possa entender, né, as séries outras. Como eu falei, vai ser a primeira geração que eu tô falando, né? Futuramente posso falar da segunda geração e da última geração, que seria a geração atual, a nova geração de Guerreiros Ultras, beleza? Então espero que você tenha gostado e, na verdade, espero que vocês tenham gostado. Achei até o final e até o próximo vídeo. Valeu, falou!